Oi, meu nome é Sofia, sou professora de ciências e hoje eu vou explicar para você a história real sobre a criação dos modelos atômicos. Ela é bem diferente do que a gente estuda no ensino médio, porque as pessoas não buscam a fonte, o que o Dalton falou, as pessoas não costumam ler o artigo original de que foi produzida a teoria atômica. Então acaba que a gente acaba tendo vários errinhos e por isso eu vou trazer os teóricos aqui, o que eles de fato disseram. Essa videoaula ela é baseada nos ensinamentos da professora Jennifer Toledo, professora de Química da UNB, que chamou a minha atenção, né, para esses detalhes de quem escreveu o quê, para a gente ter uma maior confiabilidade no que a gente ensina, né? Então, a primeira coisa é que o modelo de Dalton não é o que inicia os modelos atômicos. Tudo se inicia muito antes, com Demócrito. O Demócrito era um filósofo grego que foi inclusive quem criou a palavra átomo, né? A quer dizer não e tomo quer dizer segmento. O Demócrito ele fala que a matéria pode ser fragmentada inúmeras vezes até chegarmos a uma unidade fundamental, pequenina e indivisível. Então o Demócrito ele vai apenas dizer pra gente que a matéria ela pode ser dividida ao máximo até você chegar numa menor partezinha. Essa menor parte da matéria é o átomo, tá? Então, o átomo é a unidade básica da matéria comum a todos os corpos. Então, toda a matéria, o ar, a cadeira, você, um animal, o nosso planeta, tudo que existe no universo é feito por átomo, que é quando você pega a matéria e divide o máximo que você conseguir. Quando você não consegue mais dividir, aquilo lá seria um átomo, que é o não dividido, não indivisível mais, né? Depois veio um cara chamado Isaac Newton, né? Ele nasceu em 1643, morreu em 1727, ele viveu 84 anos. E ele faz uma definição sobre a matéria, sobre a criação das coisas. E olha a definição dele, eu vou ler para vocês. Parece-me provável que Deus, no início, formou a matéria em partículas sólidas, maciças, duras e tais outras propriedades, e em tal proporção, de modo a melhor conduzi-la à finalidade para a qual ele as formou, e que essas partículas primitivas, sendo sólidas, são incomparavelmente mais duras do que quaisquer corpos porosos compostos por elas. São tão duras que nunca se desgastariam ou se quebrariam. Nenhum poder comum seria capaz de dividir o que o próprio Deus fez na primeira criação. Parece Dalton, né? Parece, mas não é. É Newton. E Newton já tinha descrito sobre como que a matéria era feita, né? Quais são as propriedades da matéria e de que ela é feita e como ela funciona, só que ele não quis nomear, ele não quis falar que isso era um átomo, ele não quis falar, olha, o modelo atômico é assim, o átomo deve ser desse jeito, ele só faz essa descrição excelente. Depois veio um outro cientista chamado Antoine Lavoisier. O Lavoisier, ele viveu 50 anos. Ele nasceu em 1743 e morreu em 1794. Ele escreveu um livro que é chamado assim, um tratado elementar sobre a matéria. Nesse livro, ele vai descrever sobre como a matéria é feita, várias propriedades da matéria, ele vai falar muito sobre a matéria. E aí ele vai mensurar a massa de diversos elementos, vai pesar mesmo para saber a massa desses elementos. E aí ele vai montar o princípio da conservação das massas, né? Que quando você pega dois elementos para formar um terceiro, esse terceiro, a massa dele vai ser a soma do primeiro e do segundo.
Então esse é o princípio da conservação das massas. Ele vai concluir que o átomo não é um fluido único, mas constituído por substâncias diferentes. E aí ele ainda descreve o oxigênio e o nitrogênio, lembrando que o nitrogênio hoje a gente sabe que é 73% da massa do ar. Então ele já estava lá estudando o ar, sabendo como era a propriedade do ar. E ele acreditou que a água podia ser o princípio fundamental de tudo. Então tudo podia ser feito de água. E na verdade, a água era feita de oxigênio e hidrogênio. Então Lavoisier já conseguia saber que a água era feita de oxigênio e hidrogênio. E aí o Lavoisier, ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês o que o Lavoisier fala. A química caminha, pois, em direção a um objetivo, dividindo, subdividindo e ainda ressubdividindo, e nós ignoramos qual será o fim de sua trajetória. Não podemos considerar que aquilo que consideramos hoje como simples o seja de fato. Tudo o que podemos dizer é que tal substância é o termo atual ao qual chega a análise química e que ela não pode mais se subdividir no atual estado de nossos conhecimentos. Ou seja, ele estuda a matéria, ele descobre várias propriedades da matéria, estuda as propriedades, vê a massa, vê de que a matéria é feita, mas ele fala, olha, esse é o máximo que eu consigo dividir até agora. E a ciência só consegue dividir até esse ponto até agora. Não quer dizer que não pode mais ser divisível, quer dizer que até agora só pode ser divisível isso, né? E assim o Lavoisier vai perceber que os elementos químicos eram a unidade mais fundamental de tudo que ele podia detectar. Então o elemento químico era o máximo que ele conseguia dividir, mas ele não fala que é o menor, porque ele fala que a ciência não pode chegar até esse menor ainda. Acontece que todo mundo fala do Lavoisier, pouca gente fala de uma pessoa que foi essencial para ele chegar aonde ele chegou, que era a mulher dele. A mulher dele era o nome dela era Marie-Anne Pause Lavoisier. Ela viveu 78 anos, nasceu em 1758, viveu até 1836. E olha que maravilha, ela traduzia os textos do latim e do inglês para o francês, fazia as ilustrações e os diagramas dos trabalhos do marido e anotava as experiências e os resultados. Ela era parceira do Lavoisier, ela trabalhava junto com ele, mas só ele foi conhecido. E aí é importante a gente ver a importância das mulheres na ciência. Elas estavam lá, elas estavam fazendo ciência, mas poucas delas eram reconhecidas. E essa, a esposa do Lavoisier, né, a Marie-Anne Lavoisier, ela fez isso tudo. E olha que interessante, depois da morte do Lavoisier, ela organizou todos os trabalhos dele e publicou em 1805 um trabalho chamado Memórias da Química. E esse trabalho ela publicou apenas com o nome do marido. Eu acho que uma homenagem, não sei ao certo, mas ela pegou o trabalho que os dois tinham feito juntos e publicou apenas com o nome dele. Então, olha que maravilha, sabe? Assim, é muito bom a gente saber da importância dessa mulher na ciência, na história da ciência, né? Então fica registrado aí a importância da esposa do Lavoisier, Marie-Anne Lavoisier. E aí depois vem sim o Dalton, né? O Dalton, ele viveu 77 anos, nasceu em 1766, viveu até 1844. Ele, na verdade, ele estava interessado em fenômenos meteorológicos, previsão do tempo, né?
clima, essas coisas assim. E ele vai criar o primeiro modelo atômico, tá? Para quê? Para estudar gases, era o que ele se interessava. E aí ele vai também criar a teoria das pressões parciais, e o modelo atômico de Dalton, ele vai falar assim, olha, para o Dalton, o átomo era uma esfera rígida e indivisível. Então é uma bolinha, uma esfera rígida e indivisível. Sendo que elementos idênticos possuem massas idênticas e os átomos idênticos, eles são idênticos em massa e em tamanho. E os átomos diferentes têm massa e tamanho diferentes. Então, é uma bolinha, né? O elemento químico que é igual vai ser uma bolinha com a mesma massa e tamanho. O elemento que é diferente desse primeiro, ele vai ter massa e tamanho diferente daquele outro. Então, ele vai fazer uma comparação assim. Lá no ensino médio, a gente estuda que o átomo de Dalton é uma bolinha de bilhar, né? Uma bola de bilhar. Isso é muito perigoso, porque aí a gente pensa, é uma bola de bilhar por causa da cor? Porque tem um número? Porque é pesada? Né? Isso faz sentido para os átomos? Então, é muito melhor a gente ter na nossa cabeça que o átomo de Dalton é uma esfera rígida e indivisível. É isso que ele fala, tá? Ele vai definir a matéria composta por átomos que poderiam ser simples, compostos apenas por um elemento químico, e compostos por vários elementos químicos, né? Então, ou ele é simples, composto por um elemento químico, ou ele é um átomo composto, né? Feito por vários elementos químicos. Só que ele não vai explicar as propriedades eletromagnéticas, né? E aí isso vai ser realmente um problema, né? Assim, já tinham raios, tinham trovões, mas teve um outro cientista que chamava William Crookes. Ele foi muito importante porque ele criou um experimento chamado tubo de raios catódicos. Vocês já ouviram falar sobre ele com Thomson, né? Só que pouca gente ouve falar do William Crookes. Ele viveu 86 anos, nasceu em 1832 e morreu em 1919. Ele descobriu o elemento tálio da tabela periódica, que é o TL, e ele fez experimentos com o tubo de raios catódicos. E o que era isso? Era um tubo de vidro onde o ar é retirado, né? Então ficam só alguns átomos lá dentro, na verdade. Ou ele fica um ar rarefeito, ou fica sem átomos. E tem 2 eletrodos na ponta. Esses eletrodos, eles são ligados numa fonte de energia e dentro do tubo vai ser observado um feixe de luz. Ou seja, tem um tubo de vidro. Por que é de vidro? Porque se você pega o plástico, por exemplo, você pega o plástico e tira o ar de dentro, ele vai afundar, né? Ele vai deformar. O vidro não deforma, então você consegue tirar o ar de dentro dele sem deformar o vidro. Então o vidro vai ficar lá, vai ser retirado a maior parte desses átomos de dentro, né? O ar vai ser retirado e são colocados 2 eletrodos dentro desse vidro. Esses eletrodos são ligados a uma fonte de energia e vocês sabem, né, que a eletricidade ela vai passar do polo positivo para o polo negativo. E aí o que acontece? Esse experimento ele vai ser a onda do momento. As pessoas vão começar a estudar sobre esse tal de tubos de raios catódicos, como é que acontece isso. E aí os cientistas vão estudar fenômenos associados a esse tubo de raios catódicos. E aí assista o próximo vídeo que a gente vai falar sobre isso, que é muito mais complexo, ok? Até mais. Segue no canal, curte, compartilha, falou!